Exatamente, Gelson. E já nessa perspectiva, eu queria entrar numa discussão que você começou falando, né, sobre o Vitor Pereira. E eu queria levantar a seguinte questão, né? O VP, o Vitor Pereira, é o grande culpado dessa má fase que o Flamengo está enfrentando. E aí a gente entra, né, em alguns aspectos curiosos da passagem do Vitor Pereira aqui no futebol brasileiro. O Vitor Pereira, né, disputou algumas finais desde que chegou ao Brasil, né, quando comandou ali o Corinthians no ano passado, agora no Flamengo. E aí ele não conseguiu vencer nenhuma final que disputou por times brasileiros. Vamos recapitular quais foram esses jogos. Paulista de 2022, a Libertadores de 2022, o Brasileirão de 2022, a Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil em 2023, Mundial de Clubes em 2023, né, que foi o de 2022, e Recopa Sul-Americana 2023. Ou seja, 7 competições que o Vitor Pereira disputou, né, nesse ano, com o Corinthians vivo em muitas delas, né, com possibilidades reais de avançar, ou até mesmo ser campeão, como na Copa do Brasil do ano passado, né, que o próprio Flamengo do Dorival Júnior foi derrotado, né, naquela ocasião nos pênaltis ali no Maracanã, o Flamengo se sagrou campeão, e aí o Flamengo vai, tira o Dorival Júnior, né, um cara que, assim, de certa forma, foi um tapador de buracos naquela ocasião do Paulo Souza, né, o Dorival chegou para tapar esses buracos do Paulo Souza, e aí o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, não teve um bom desempenho ali no Brasileirão, mas porque o Flamengo estava focando mais nessas Copas, e aí, né, foi méritos do Dorival colocar o Flamengo na situação que o Flamengo estava, né, de disputar a Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa, e aí, né, o Vitor Pereira chega e assume, né, o papel do que o Dorival fez no ano passado, derrotando o próprio Vitor Pereira em uma final de Copa do Brasil, e o Vitor Pereira chegando, né, e perdendo Supercopa, Mundial e Recopa, e de certa forma, né, Gelson, eu sei que é um elenco novo que o Vitor Pereira comanda e tudo mais, o elenco do Flamengo é muito vasto, mas pro tamanho do Flamengo, eu acho que fica uma pulga atrás da orelha e alguns questionamentos como esse são levantados de forma, assim, inevitável. Isso aí é inevitável, até porque o Vitor Pereira é um técnico que construiu um nome importante em Portugal, principalmente no Porto, depois teve carreira em outras equipes e até em outros continentes, né? E no Corinthians ele fez um trabalho que eu achei bom, eu achei o trabalho dele no Corinthians bom, na final da Copa do Brasil, onde ele quase foi campeão, né? O quase não é campeão, beleza, eu compreendo a ideia do torcedor, mas assim, naquele jogo de volta no Maracanã, eu não sei se o Felipe concorda, mas eu tenho a opinião de que o Corinthians jogou até melhor do que o Flamengo, e por um fio ali, teve aquele gol que o Roger Guedes errou, não vamos voltar naquele jogo, mas o Roger Guedes errou aquele gol, o Corinthians teve muitas chances de sagrar campeão em cima do Flamengo do Dorival. Mas assim, não saiu, né? Não saiu, e o Vitor Pereira coleciona essas derrotas em momentos decisivos aí no futebol brasileiro, somando Corinthians e Flamengo agora, né? Então, assim, o Vitor Pereira é um cara que tem que ser muito cobrado, porque ele construiu um nome como treinador português. No Porto ele foi 2 vezes campeão da Liga Portuguesa e perdendo apenas um jogo, somando as 2 ligas seguidas. Então, assim, foram números espetaculares. Mas aqui ele ainda precisa se provar, né? Pela forma como a gente percebe aí, como ele monta o time do Flamengo, que teve a chegada do Gerson, teve a chegada do Varela, né, do ano passado para cá já, o Pulga já chegou antes, o Vidal virou titular com o Vitor Pereira, podemos dizer assim, mas é um time que a gente vai falar daqui a pouquinho dos ajustes, né, que eu acho que o grande culpado, como o Felipe colocou aí na tela, não acho que seja o grande culpado, mas é um cara que tem uma porcentagem de culpa maior do que, vou dizer, do que alguns jogadores, porque esse mesmo time, na mão do Dorival Júnior, conseguia desempenhar um bom futebol nas Copas, né? Na Copa Libertadores, na Copa do Brasil. No Brasileiro teve aquele jogo contra o Juventude que pesou muito na análise do Marcos Braz, da diretoria do Flamengo, que eu achei até, de certa forma, injusta, para meio que fazer meio um caminho andado para demitir o Dorival, né? E aí, assim, eu acho que o Vitor Pereira é um dos culpados, mas não é o grande culpado, até porque a porcentagem de culpa dele não acho que seja tão diferente em comparação com os jogadores, mas eu acho que ele é
tenha uma parcela maior de culpa nisso, porque o time funcionava muito bem com o Dorival, mas com o Vitor Pereira ele não consegue ter uma consistência, nem defensiva nem ofensiva nos jogos, né? E detalhe, é o mesmo time que o Dorival assumiu no ano passado, é o mesmo time que o VP pega agora no começo do ano, com algumas saídas, né, como por exemplo a do Diego Ribas e a do Diego Alves, mas a chegada do Gerson, né, teve a saída também do João Gomes, mas chegou o Gerson, né, então chegou naquele status de grande contratação, a contratação da temporada. E só voltando um pouquinho atrás do que você falou, naquela ocasião do jogo do Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil do ano passado, eu também achei isso, né, que no jogo de volta o Corinthians jogou melhor, mas não conseguiu ser efetivo, porque se o Corinthians conseguisse ter sido efetivo naquele jogo, teria sido campeão. Perdeu algumas oportunidades na cara, o jogo foi até para os pênaltis, né? E aí naquela ocasião o Flamengo se sagrou campeão, foi melhor do que o Corinthians na disputa de pênalti. E aí aquela questão, né? Em penalidades, 50-50, meu amigo. Não tem... Pode ser o Flamengo ou o Campinense, lá de Campina Grande, da Paraíba, que pênalti é loteria, não tem para onde correr, e naquela ocasião o Flamengo se sagrou campeão, né? Mas eu também concordo com você nessa análise de que o Vitor Pereira não é o grande culpado. Eu acho que e eu, assim, particularmente não gosto de, nesse momento do futebol, atribuir culpas para pessoas, né? No sentido, e a gente até já conversou um pouco sobre isso aqui, no sentido de que, porque se o time tá perdendo, a culpa é de tal jogador que não faz gol, é do treinador. Eu acho que futebol é um esporte coletivo. Então não tem como você individualizar algo que coletivamente não tá funcionando. Eu acho que um dos grandes culpados, além do treinador, do Vitor Pereira, juntamente com a parte física dos jogadores, que a gente vai entrar nessa discussão logo mais, eu acho que também outro fator que tem sido criterioso nesse sentido de culpa é a própria diretoria do Flamengo, né? Você bem destacou essa questão do Dorival Júnior. Eu me lembro muito bem, no final do ano passado, todos os torcedores do Flamengo aguardando a renovação do Dorival. Passou 1 a 2 semanas, o Marcos Braz falando, não, a gente tá revendo ali alguns termos de contrato, todo mundo naquela expectativa de renovar, do Dorival começar o ano à frente do Flamengo, pelo que ele fez na temporada passada, né? Eu preferia muito mais de trazer... Poderia ser o Pep Guardiola, meu amigo, mas eu preferia muito mais continuar com o Dorival nessa circunstância, de ele já conhecer e estar adaptado ao time do Flamengo, conhecer o futebol brasileiro muito, muito bem, né? E naquela ocasião a diretoria ficou enrolando, do nada anunciou a saída do Dorival, né? Que, assim, exteriormente ficou algo muito bem resolvido, e no outro dia anunciando o Vitor Pereira chegando ao Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver, né? Se a saída do Vitor Pereira do Corinthians foi por motivos pessoais, se não foram, se ele quis mesmo sair, o Flamengo não tem nada a ver com isso, contratou o Vitor Pereira. Mas o que está sendo analisado aqui é a questão do Vitor Pereira ser o grande culpado disso. Novamente, volto no seu ponto e também no meu ponto, que eu concordo, de que o Vitor Pereira não é o grande culpado. Ele tem parcela de culpa nisso, mas eu acho também que um fator muito decisivo nessa culpa tem sido a diretoria do Flamengo, que nos últimos anos, né, tem, eu acho que falhado um pouco nesse planejamento, né? Traz um técnico nessas características no começo do ano, aí quando chega na metade do ano, o time bambeando nas pernas, traz outro para tapar os buracos, como foi o Dorival, né? Como foi o próprio Jorge Jesus há um tempo atrás. Deu certo, mas eu acho que não é a solução, né, Gelson? Esses treinadores serem tapas buracos. Eu acho que a grande solução é encontrar um planejamento e mantê-lo até o final do ano. Agora, assim, o planejamento do Flamengo é manter o Vitor Pereira, beleza, mas até quando vai dar certo? Né? Até quando foi válido contratar o Vitor Pereira tirando o Dorival Júnior? Eu acho que a grande questão começa daí, né? Até quando até valeu a pena ficar esperando ele se desvencilhar do Corinthians daquela forma, né? Será que valeu a pena? Será que não valeria a pena ir atrás de outro treinador com mais critério, com mais busca, demorar mais um pouquinho para achar? Enfim, mas olhando aqui as estatísticas, o Flamengo na prorrogação finalizou 8 vezes e nenhuma no gol. Mas no jogo todo foram 26 chutes e 4 no gol apenas. Então, assim, a questão da culpa, a gente precisa questionar os jogadores também, que a pontaria tá muito ruim, né? Foi muito ruim no jogo especificamente, porque de 26 chutes, você acertar apenas 4 na região do gol e sair um gol, né? Também tem que se questionar. Mas o Vitor Pereira é um técnico que, igual eu falei, é bom técnico,
se provou em Portugal, mas aqui no Brasil ele ainda precisa se provar. Agora, sim, a questão do fato dele da forma como ele saiu do Corinthians, né? De certa forma, é claro que eu não entro nessa, né? Como o Felipe disse, que ele não tem nada a ver, ele saiu de um clube profissional para outro clube profissional e ele é um profissional que é bem pago, seja lá onde ele for, escolheu o Flamengo, enfim. A questão dos motivos que ele deu, né? Os motivos que ele deu que acaba que gera muita antipatia de uma certa parte da imprensa, de torcida, porque boa parte da imprensa cobre muito o Corinthians, boa parte da torcida do Corinthians uma boa parte do Brasil, né? O Corinthians tem muita torcida no Brasil, assim como o Flamengo também, e aí gera essa antipatia que muitas pessoas, não sei se propositalmente ou não propositalmente, acabam que entram nessa, né? Acabam que carregam, né? Poluem a análise dessa forma, mas assim, o Vitor Pereira está tentando o máximo possível de ajustar o time. Perdeu as competições que disputou aí. Foi terceiro lugar do Mundial e na Recopa foi vice-campeão. Então, assim, o Vitor Pereira está tentando, de certa forma, arrumar o time, mas se não tiverem paciência, né? Igual foi com o Paulo Souza, outro português, vai chegar outro Dorival da vida aí no meio do ano, outro Jorge Jesus, igual foi lá em 2019, né? Porque o ano começa com Abel Braga de técnico, não começa com o Jorge Jesus. Jorge Jesus acaba chegando depois e, enfim, o resto era história, né? Exatamente. E aí, Gelson,